Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que está nos acompanhando pelo grupo ou pelo YouTube. Chegamos na lição número 22, como identificar a igreja verdadeira. Ore, vamos orar. Querido Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, no estudo desta manhã. Usa-nos conforme a Tua vontade, nos faz compreender essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá para 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. E a primeira pergunta é: qual é a recomendação bíblica para encontrar a igreja de Deus, a igreja verdadeira? Deus tem uma igreja na terra, então qual é a recomendação? 3,15 diz assim, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja prega a verdade, coluna e baluarte da verdade. E João 7 e o verso 17 diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus. É a verdade e é de Deus. Então, significa que a igreja tem colunas de sustentação, coluna da verdade. Toda igreja tem que ter essas colunas. Se não tiver essas colunas, não é a igreja de Deus. Vamos para a primeira coluna. A primeira coluna está aqui em Efésios capítulo 2 e o verso 19 e o verso 20. Diz assim, 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, a igreja verdadeira tem duas características aqui. A primeira coluna são duas características. É fundamentada em Cristo, a rocha verdadeira. Tem que estar fundamentada em Cristo. Segundo, tem que seguir as doutrinas dos apóstolos. E o que é que os apóstolos pregavam? Exatamente aquilo que Jesus dizia para eles, aquilo que eles ouviram de Jesus, as pregações de Jesus, os sermões de Jesus, os exemplos de Jesus, ok? Segunda coluna, Atos 16 e o verso 30 e 31. 30 e 31 diz assim, depois, trazendo para fora, disse, senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, a segunda coluna é crer em Jesus Cristo. Se a igreja não prega Jesus, se a igreja não fala de Jesus, essa igreja não é de Cristo, não é de Jesus. Terceira coluna, João 14 e o verso de 1 a 3, você conhece esse texto, é bem conhecido. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a terceira coluna é: a igreja de Deus crê que Jesus vai voltar. A igreja verdadeira crê que Jesus vai voltar. E agora vamos para a quarta coluna, Apocalipse capítulo 12 e o verso 17, que diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus, porque o dragão não ficaria irado com qualquer igreja, né? O dragão vai estar irado contra a igreja de Deus. Então o dragão está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ok? E o que é o testemunho de Jesus? Capítulo 19 e o verso 10. Apocalipse 19, verso 10 diz: prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faça isso, sou seu conservo e de teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, a quinta coluna, a igreja verdadeira tem o testemunho, o espírito de profecia. Olha que coisa interessante, nós cremos no espírito de profecia. Sexta coluna, Ezequiel 20 e o verso 12. Olha que texto interessante, Ezequiel capítulo 20 e o verso 12, diz assim a palavra do Senhor: também lhes dei os meus sábados para que sirva de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. E o verso 20: santificai os meus sábados, porque servirá de sinal entre mim e vós. Então, qual é a sexta coluna da verdade da igreja de verdade?
O sábado, irmãos, o sábado é um sinal, é um selo entre Deus e o seu povo. Olha que interessante. E a sétima coluna? A sétima coluna está aqui em Apocalipse capítulo 14 e o verso 6. Apocalipse 14, verso 6 diz assim, ó. Capítulo 14 e o verso 6. Apocalipse 14 e o verso 6. Que diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. A sétima coluna descreve que a igreja verdadeira vai proclamar as 3 mensagens angélicas. E esta mensagem é uma mensagem mundial. A igreja verdadeira vai pregar em todos os 4 cantos da terra. A 8ª e última coluna, 1 Coríntios, capítulo 3 e o verso 16 diz assim, 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 3 e o verso 16 e 17 diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, sagrado. Então a 8ª coluna é: a igreja verdadeira se preocupa com os princípios bíblicos de saúde, principalmente que fala em Gênesis 1, 29 e Levítico capítulo 11. Então a pergunta é: como identificar a igreja verdadeira? Simples. A igreja verdadeira, ela precisa ter essas 8 colunas da verdade. Ela precisa crer, só recapitulando, crer que pregue os apóstolos, que creem que Jesus devemos pregar Jesus, devemos adorar a Cristo somente, devemos também crer que a lei ainda está em vigor, o testemunho, que é o espírito de profecia, e também a guarda do sábado, a pregação das 3 mensagens angélicas. E qual é o apelo que Deus faz aqui para a sua igreja em Apocalipse capítulo 18 e o verso 4? Sai dela, povo meu. Se você frequenta uma igreja que não sustenta estas colunas verdadeiras, esta verdade, a pergunta é: por que você continua indo nesta igreja? Por que você continua frequentando essa igreja? O meu apelo para você neste dia é que você siga toda a verdade de Deus, que você siga todos os mandamentos de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos fazer o nosso compromisso de fé. Você reconhece que a igreja adventista do 7º dia possui essas 5 colunas da verdade? Você está disposto a guardar essas 8 verdades? Você crê que Deus está conduzindo a sua igreja? E por último, você quer se unir à igreja de Deus? Se esse é seu desejo, mande um joinha, diga que quer, mande um ok e nós estaremos aqui prontos para ir visitá-los. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem. Que o Senhor nos conduza a tua igreja. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Estamos juntos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixa aqui no comentário. Faz a sua pergunta, a sua indagação e nós estaremos juntos. Que Deus abençoe.